aula de hoje é sobre a sociologia de Ferdinand Tönnies, certo? Ferdinand Tönnies, ele vai publicar um clássico da sociologia alemã, que se intitula Comunidade e Sociedade, é o tipo desse slide, né? Que foi publicado originalmente, a primeira edição é de 1887, né? 4 anos depois da morte de Karl Marx. Karl Marx falece em 1883. Ferdinand Tönnies vai publicar o seu livro clássico da sociologia alemã, Comunidade e Sociedade, em 1887. É um livro que vai... é um livro pioneiro dentro da linha interpretativa da sociologia alemã, né? Tem muita coisa em comum entre Tönnies, Weber e Simmel, né? Tem o compartilhamento de toda uma tradição cultural, né? Tönnies, inclusive, em Comunidade e Sociedade, nós podemos até dizer que ele utiliza esse recurso do tipo ideal, né? Comunidade e sociedade são tipos ideais, porque Tönnies não está falando especificamente, concretamente, de uma comunidade ou de uma sociedade em especial. Ele está destacando elementos constitutivos ideais, né, do que seria uma comunidade e do que seria uma sociedade. E é o que nós vamos estar discutindo aqui, para, no segundo momento, nós tratarmos do tema, né, um dos temas que decidimos colocar como central na nossa reflexão é o tema do dinheiro, certo? Vocês lembram que nós iríamos estar tratando, no decorrer do semestre, como cada um desses autores interpreta o significado do dinheiro. Afinal de contas, né, o dinheiro que é uma categoria fundamental da economia política, né, mas ele também foi objeto da sociologia, principalmente da sociologia alemã, né? Georg Simmel publicou o clássico A Filosofia do Dinheiro, né? Porque, no fundo, o que interessava a esses sociólogos, Tönnies, Simmel, Weber, era estar discutindo a modernidade, o moderno, a sociedade, né? Quando se fala em sociedade, é a sociedade capitalista, né? Aquela sociedade que estava se constituindo a partir do desenvolvimento da industrialização na Alemanha, em fim do século XIX, começo do século XX. A industrialização, a urbanização, o proletariado, crescimento do proletariado por conta do próprio desenvolvimento capitalista, industrial, né? E a cidade, ela é um elemento importante, porque a cidade, ela se desenvolve a partir do desenvolvimento do capitalismo industrial, né? Todas as sociedades onde ocorreram a expansão da cidade, né? O surgimento das metrópoles, isso está muito identificado com o desenvolvimento do capitalismo industrial, né? E junto com a cidade você tem as classes sociais, você tem o proletariado, você tem as classes médias, que originalmente são aqueles funcionários ligados aos serviços públicos, e também serviços capitalistas, que na época não estavam tão desenvolvidos como estão hoje, mas já começavam a se desenvolver, né?
serviços financeiros, uma camada de empregados. Então, começou a se diversificar a estrutura de classes, né? O capitalismo industrial ele vai formando, vai expandindo, vai constituindo de uma forma muito forte as cidades. As cidades é o tema, inclusive, da sociologia, né? O Simmel também, olha só, George Simmel, ele tem uma série de reflexões sobre a cidade, né? Sobre o dinheiro. Então, olha só, tal, né? E o Tunis ele tá refletindo, no primeiro momento, essa transição de uma sociedade comunal para uma sociedade social, vamos dizer assim, né? Essa transição pela qual passava a Alemanha, que foi um país que teve uma industrialização tardia, né? Mas muito veloz. A Alemanha, em poucas décadas, ela conseguiu ser uma sociedade com grande produção industrial, né, disputando mercados internacionais, né, se tornou um país imperialista, porque passou a disputar colônias na África, na Ásia, né, ao lado da França, da Bélgica, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, isso em muito pouco tempo, se nós formos colocar como marco do desenvolvimento industrial alemão, né, a ascensão de Otto von Bismarck como chanceler do Império Alemão, isso em 1871, né, nós temos aí o que? Nós temos pouco mais de 30 anos, a Alemanha dá um salto de desenvolvimento industrial, né, com a reunificação dos estados, com a formação do Império Alemão, né, o primeiro Reich, com Bismarck à frente, né, uma personalidade histórica muito importante para a ascensão do Império Alemão, né? Isso em pouco mais de 30 anos, ocorrendo mudanças muito grandes nas sociedades e o desenvolvimento do capitalismo, né? E é isso que Tunis trata. Ele trata dessa transição, dessa mudança, dessa passagem de uma sociedade feudal para uma sociedade capitalista, né? Em termos objetivos, históricos, é isso. Caso você tenha perguntas, gente, podem interromper a minha fala e eu as responderei, ok? Como eu falei para vocês, Ferdinand Tunis, ele tem uma necessidade de estar explicando a diferença entre essas formas de organização humana, né? A comunidade e a sociedade, né? Ele parte de uma categoria explicativa, que é a categoria de vontades, né? A teoria de Tunis, ela é baseada numa ação, na ideia de vontade humana, né? Se a gente for tentar entender as origens desse eixo explicativo de Tunis, ele foi influenciado por um filósofo alemão chamado Arnold Schopenhauer.
né? Que foi um filósofo que publicou um clássico da filosofia do século XIX, intitulado O Mundo como Vontade e Representação. Então, essa ideia de vontade humana é muito forte, porque é a partir dela que ele vai distinguir o que é uma comunidade e o que é uma sociedade, certo? Quer dizer, ele pensa do seguinte modo: se nós formos verificar, ele parte de elementos orgânicos, né, para pensar a ação humana, a interação humana, certo? Não apenas a ação, mas a interação humana. Ele parte de elementos que estão ligados ao próprio organismo, né? Porque os agentes, todos nós, né, os indivíduos, ele interpreta como sendo unidades biológicas, né, dirigidas por instintos, orientadas por motivações de origem orgânica, como a nutrição, a autopreservação e a reprodução. Então, isso, de um certo modo, está dentro de cada agente, certo? É claro que não de uma forma bruta, mas é aquela matéria-prima que organiza a ação humana, né? Então, ele parte desses instintos, dessas motivações, como sendo aquilo que impulsiona o homem para a ação, e não apenas para a ação, mas para a interação, inclusive, com outros homens. E a concepção de história de Tunis, então, fica uma coisa muito simples, se nós formos verificar, porque, na verdade, o que é a história, se não essas múltiplas relações de vontades realizadas ou sofridas, conservadas ou destruídas por outras vontades, né? Então, essa interação humana, que é parte da história, ela é uma interação de vontades, onde uma procura destruir a outra, certo? Você tem uma vontade natural, né? E você tem uma vontade arbitrária, certo? Basicamente, isso, né, é o que ele vai explicar aquilo que impulsiona a ação humana, a interação humana, né? Olha só, como é que se explica aquilo que é básico, essa união, né? Esse laço social, né? Essa ação que faz com que nós, agentes, sujeitos, indivíduos, né, eles tenham, nós temos que estar unido a outros. Qual é o sentido? O que é que funda essa união, né? O que é que funda aquilo que Aristóteles identificou como sendo essa característica do homem como animal gregário? Animal gregário é que nós não somos animais solitários, nós somos animais gregários, a gente vive em bando, vive em grupos, né? A gente se une, a gente cria unidades, certo? Isso aí é parte de uma disposição orgânica da espécie, que para Tunis ela vai ser explicada por essa vontade natural, né? Essa força que vem de dentro de nós, que se agrega, que se compõe com outras forças, né, constituindo uma união e constituindo uma comunidade, né? Essa ideia de comunidade, em alemão a palavra é Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemein. Gemein, se vocês forem verificar esse prefixo, significa estar junto, certo? Então, a comunidade é isso, é você estar junto, né?
você fazer parte de uma união, mas uma união muito profunda, instintiva, de uma força que vem de dentro. Não é uma união formal, né? A vontade natural não é algo que se formaliza, é algo que se vive de uma forma orgânica, e ele vai identificar isso como sendo o sentido da conservação, né? Conservação ou destruição, isso é as duas forças da vida, né? Então, nós, como animais, nós procuramos estar junto para nós nos conservarmos, para nós podermos nos conservar nas condições de um estado de natureza, onde você tem uma disputa por recursos escassos. Então, é fundamental a união, é fundamental estar junto para que possamos enfrentar outras forças que também estão juntas e que procuram nos destruir para se apropriar dos recursos escassos. Então, essa ideia de união, ela é uma ideia que vem de uma necessidade, de um carecimento de conservação e também de destruição de outros grupos que estão nos ameaçando. A vontade natural é isso, a vontade natural ela é uma força orgânica que nos impulsiona a estar juntos com outros homens para enfrentarmos a natureza. Ela é diferente da vontade arbitrária. A vontade arbitrária, essa é a tradução que foi feita, em alemão é Türwille. Türwille é a vontade arbitrária, certo? Alguns autores podem chamar vontade mecânica, porque a vontade arbitrária ela pode ser criada, produzida por representações ideais, artificiais sobre os homens e o mundo ao seu redor. A vontade arbitrária, ela tem um caráter racional, propositivo, deliberativo, certo? Ela passa por uma dimensão racional, no sentido de que você escolhe estar junto, né? Você concorda com esse contrato social, né? É uma vontade que ela representa uma união deliberada pelos indivíduos. Nós vamos deliberar aqui que vamos nos unir para perseguir tal fim, certo? Que diz respeito ao interesse de todos. Então, é uma questão racional, certo? E isso vai caracterizar a sociedade. Olha só, Gesellschaft. Gesellschaft é a palavra alemã para sociedade. Uma sociedade que é edificada pela vontade arbitrária, não é pela vontade natural. A vontade arbitrária, ela, como Tunis salienta no seu livro, né, ela diz respeito a essa dimensão social da razão, do acordo, né, diferentemente da vontade orgânica, natural, que é uma vontade que tem determinantes muito profundos, orgânicos, dentro de nós, inclusive ligado a... Eu sempre utilizo dois exemplos para que a gente possa entender esses dois tipos de aglomerações humanas. A gente pode entender, por exemplo, vamos entender a família,
A família é o quê? A família, ela é um grupo social que tem como determinante dessa união, da união familiar, a vontade natural, né? Ninguém escolheu fazer parte de tal família, né? Aquilo, nós nascemos dentro da família, né? E assim assumimos, de um certo modo, aquele corpo, aquilo dali é é um corpo orgânico de afetos, de sentimentos, né? De representações, de identidade, né? É uma coisa muito forte essa dimensão da família, porque é aquele grupo social, inclusive, um dos mais primitivos da espécie humana, né? A comunidade, ela tem muito esse elemento da família. Hoje a família é uma coisa pequena, restrita, né, minúscula, porque muitas vezes é muito difícil nós entendermos a comunidade, porque principalmente nós, no Brasil, nós fomos formados a partir da vontade arbitrária, né? O único grupo que nós podemos estar pensando como sendo uma representação da vontade natural é a família, mas mesmo a família que nós pensamos hoje é uma coisa muito minúscula, né? É o pai, mãe, irmãos, né? Aí lá você tem, mas aí os laços já são mais tênues, né? Você tem tios, você tem primos, né? Mas no passado, né? Quando era muito mais forte esses elementos comunitários, eu não estou falando do Brasil, estou falando das sociedades humanas, né? A família era muito mais ampla. A família, inclusive, se identificava com a tribo, se identificava com o clã, né? O clã familiar, a tribo, as sociedades, a comunidade. Quer dizer, a comunidade é a própria extensão daquilo que nós conhecemos como família, né? Então, o determinante era a vontade natural. A sociedade não. A sociedade, um exemplo de sociedade, por exemplo, é vamos imaginar os grupos sociais, como a escola. A escola é um grupo social, né? A faculdade, né? Nós estamos unidos aqui, né? Vocês estão assistindo essa aula virtual, né? Vocês estão em sala de aula, vocês fazem parte de uma turma, né? Fazem parte de um curso. Por quê? Isso foi uma escolha de vocês. Vocês fizeram um vestibular, né? Tem uma série de elementos que foram deliberados pelos agentes, pelos sujeitos, né? Uma série de protocolos, né? A burocracia, que ninguém precisa estar em relação a ser amigo do outro, né? Não tem esse elemento, vamos dizer, afetivo, de sentimentos, de laços, não tem isso, né? No caso de um grupo social que ele foi formado baseado na vontade arbitrária, ele é um grupo que ele foi formado com finalidades exteriores aos sujeitos, certo? A vontade arbitrária, ela se pauta por essa relação meios e fins, certo? Vocês estão aqui porque vocês querem ter um diploma de ciências sociais. Então, é algo que exterior aos sujeitos, né? É diferente, por exemplo, vamos novamente utilizar esse exemplo da família, porque na família as relações ali entre as pessoas, ela tem valor por si mesmas, certo? Elas não dependem de propósitos exteriores, né? Se você tem algum propósito exterior, eu só te reconheço como meu pai se você me der dinheiro, me der uma mesada, aí não é mais família. Aí você tem outro tipo de relação,
né? Acabou a família. A família, ela pressupõe um outro tipo de vontade, é uma vontade natural, né, onde os sujeitos, os agentes, eles estão em interação como sendo um corpo orgânico, uma entidade natural durável, aquilo que, quando um membro desse corpo falece, aquilo dali abala todos os outros, porque aquele grupo, né, é como se fosse uma entidade natural, diferente de uma entidade artificial, mutável, submetida aos interesses individuais, que tem como base essa vontade arbitrária. Por exemplo, uma turma de uma escola, ela é artificial, ela muda. Hoje vocês estão aqui, amanhã não vão estar mais. E esse é o princípio que, como Tunis, tenta esclarecer a distinção entre comunidade e sociedade. Vocês verificam que ele parte dessa distinção das forças que movem os sujeitos, das forças da natureza e das forças da sociedade, né? Então, essa distinção entre comunidade e sociedade, né? O que diferencia essas duas categorias são o tipo de inclinações que os agentes estão sujeitos. Certo? Você vai identificar o que é uma comunidade e o que é uma sociedade pelo tipo de vontade que domina ali. Certo? Basicamente é isso. Né? É claro que com o desenvolvimento do capitalismo, né, o que passa a dominar na união dos indivíduos, né, na formação dos grupos, né, é a vontade arbitrária, não é a vontade natural. Certo? Então, quer dizer, o processo de socialização, né, o desenvolvimento da sociedade capitalista, você vai ter cada vez mais a predominância, certo? Das relações societárias, que são relações baseadas na vontade arbitrária. Né? E vai se reduzir as relações baseadas na vontade natural, que são as relações comunitárias. Não é que as relações comunitárias vão desaparecer. Elas continuam existindo, mas elas vão estar marginalmente, elas vão ser residuais dentro da sociedade capitalista. A sociedade capitalista, o que domina são as relações societárias, certo? É outra inclinação que os sujeitos têm para estar junto, certo? E aí vocês podem verificar que a maior parte dos grupos dos quais nós fazemos parte, eles são caracterizados pela vontade arbitrária. Né? O processo natural, a motivação, né? A inclinação que os agentes têm é muito pouco ligado à vontade natural. Certo? Que, inclusive, a família, aquilo que eu falei para vocês, ela vai se corroendo esses elementos de relações comunitárias. A gente pode dizer que o que é a comunidade no mundo de hoje? Né? Principalmente no país como o nosso, onde você tem... aí entra a lei do mercado, que é aquela dimensão, né, da concorrência, né, do individualismo, dos interesses, das inclinações meramente, vamos dizer, do mundo exterior, né, que é o dinheiro. Olha só, o dinheiro ele é a própria representação, né, da força do mundo exterior, certo? Então, as relações societárias, elas se constituem como uma sociabilidade do domínio público, certo? E as relações comunitárias é aquilo que tem essa dimensão íntima, interior, exclusiva, sentimental, afetiva,
né? Eu até coloquei aqui duas figuras que elas mostram de uma forma muito clara, né? Essa de cima aqui são relações comunitárias e a de baixo são relações societárias. A de cima vocês verificam que você tem laços, né? Então, o que predomina são as relações societárias. Mas o Tunis, ele começa o livro dele, ele dedica capítulos e mais capítulos para falar da comunidade, porque ele quer, de um certo modo, fazer algo que é muito comum na sociologia alemã, que é você, como é um tipo ideal a comunidade, você vai expô-la para contrastar com a sociedade, certo? Então, ele vai ir decifrando esses elementos que constituem a comunidade para dizer, olha o que é uma comunidade, como ela é diferente da sociedade. Quando ele fala em sociedade, ele está falando da sociedade capitalista, certo? Então, é como se nós precisássemos dizer o que é comunidade para que a gente não esqueça, porque já que nós vivemos numa sociedade, né, muitas vezes a gente pode imaginar, né, que outras relações não são possíveis. São possíveis, sim. Ele vai falar do corpo comunitário, né, o corpo comunitário, a comunidade, né, que é organizada, sustentada por aquilo de uma cultura holística, né, no sentido dessa proximidade que eu já falei para vocês, né? Os homens que se sentem e sabem como pertencendo-se uns aos outros. Olha só, a questão é uma cultura holística. Se a gente for pensar o contrário de uma cultura holística, é uma cultura fragmentária, né? O capitalismo, na medida que avança, ele vai corroendo a cultura holista, certo? Fragmentar, vai impulsionando a cultura fragmentária, vamos dizer assim, né? Então, é a ênfase que o Tunis coloca para explicar a comunidade, né? É a questão as comunidades, elas não precisariam desses elementos como igualdade, liberdade das vontades, certo? Isso não se coloca, né? Não se coloca esses ideais, que hoje parece ser algo muito natural, mas não é, certo? Não é, porque não precisa ter uma lei, né, uma exterioridade que coloque como imprescindível a igualdade e a liberdade das vontades. A comunidade, você tem elementos, né, de uma vida em comum, né, de um espaço compartilhado, de uma comunidade de bens e males, esperanças e temores, né, uma consciência da dependência mútua, que ninguém vai querer colocar a demanda de ser diferente, né, de ter liberdade. Aliás, esses valores, eles pertencem mais à sociedade do que à comunidade, né? A comunidade, ela não é que ela despreze, é que ela não precisa, ela não tem necessidade de igualdade e liberdade das vontades. A comunidade, elas são desiguais, mas são as desigualdades naturais, certo? Que você encontra em termos de sexo, de idades, né? Força física, aquilo que é parte mesmo da natureza. Então, a comunidade, e essas desigualdades, elas não são vistas como coisas más, certo? Não são vistas como coisas más. Existe, de um certo modo, uma percepção de que aquilo é parte de um todo, né? Integrado por afetos,
sentimentos de dependência mútua, onde você compartilha, né? Se todos compartilham, se todos têm a sua inserção nesse concerto natural, né? Para que haver essa disputa, essa demanda, né? Você tem a comunidade, você tem os laços de afinidade, de consanguinidade, né? Inclinação emocional recíproca, o consenso, o mútuo conhecimento íntimo, né? Quer dizer, eu tô colocando para vocês de coisas muito distantes, que nós, inclusive, para nós entendermos como é uma coisa muito diferente da sociedade que nós vivemos, das sociedades capitalistas, certo? Não é só a questão da lógica, a cultura da união dos indivíduos é outra, certo? Tem esse fundo, a disposição é outra, tem esse fundo natural, né? Esse elemento muito ligado ao consenso. Não é um consenso, esse consenso ele não é um consenso criado pela razão, pela linguagem, pela lei, certo? Não, é um consenso que ele, muitas vezes, ele não é dito, porque ele está contido na tradição. Pronto, essa é a palavra. Né? Na tradição, no sentido que é aquela disposição emocional, certo? Para tentarmos ver, resgatar, inclusive, o fóssil dessa relação comunitária, que hoje se perdeu. Hoje você não consegue pensar, mas eu vou dar um exemplo aqui, novamente, volto ao exemplo da família. Né? O Tunis diz, parentes, cônjuges, vizinhos e amigos se gostam reciprocamente. Olha só, isso aqui é um grupo familiar muito amplo, porque não são só pais, mãos e pais, o pai, a mãe e os irmãos. Você tem parentes, você tem vizinhos, você tem amigos, então as leis da comunidade fazem com, né, fazem com que eles se gostem reciprocamente, certo? Existe consenso entre, não tem concorrência, não tem disputa, certo? Eles organizam a vida em comum. Se a gente for verificar, vamos pegar, eu estou usando a família, mas nós podemos estar pensando um pouco assim, é claro que tem sempre um elemento de idealização, mas eu vou utilizar só para fins didáticos aqui, as tribos indígenas, certo? Ali você tem uma predominância das relações comunitárias, de elementos de consanguinidade, né, as etnias, de afinidade, certo? De uma inclinação emocional, algo que perdura, né, de geração em geração, certo? Geração em geração, e que diz respeito não apenas à questão da consanguinidade, né, mas a questão da coabitação territorial, estão todos naquele lugar, né? Naquela reserva, vamos pensar hoje, olha só até que ponto, né? As tribos indígenas hoje vivem em reservas indígenas, certo? Então, eles vivem numa coabitação territorial, afinidade espiritual, porque eles compartilham com os elementos da cultura, né? Cada um convergindo, né? Em termos de crenças, em termos de linguagem, em termos né? de cultura mesmo, né? Quer dizer, você tem uma comunidade de sangue, o parentesco, a etnia, você tem uma comunidade de lugar, né? Todos são vizinhos uns do outro, e tem uma comunidade de espírito, a amizade, que é uma coisa, que é um termo também que nós utilizamos, mas que se perdeu muito com o desenvolvimento do capitalismo, né? Se perdeu tanto esse conceito de amizade que hoje você pode ser amigo do outro no Facebook. Aí você vê que miséria é que se tornou o conceito de amigo,
né? Porque é uma coisa meramente tecnológica, que você curte, que está ali, mas é muito diferente daquela amizade que havia num outro padrão de sociabilidade, que era a sociabilidade comunitária. Você tem amizade nas relações societárias? Tem, mas a amizade nas relações comunitárias, elas têm outro conteúdo. A amizade, a vizinhança, certo? O vizinho não é o teu inimigo, não é o indiferente, né? Parentesco, né? Você tem uma comunidade de sangue. Então, o fato de ser parente é algo que você confia, que você fica feliz quando vê, né? Olha só, para você fazer o contraste, como é o padrão de sociabilidade comunitária e o padrão de sociabilidade societária. As relações comunitárias, como eu falei para vocês, elas não se baseiam na igualdade, na liberdade, não tem isso, certo? Você, inclusive, tem uma desigualdade lá de poder, de querer, né, de força e autoridade, né, mas isso não é problema para a comunidade, certo? Não tem a coisa da igualdade entre os sexos, não tem esse tipo de demanda, porque não existe essa necessidade nas relações comunitárias, né? Como, por exemplo, a relação de pais e filhos, né? Eu nunca vi um movimento de filhos reivindicando a igualdade com os pais, né? Quer dizer, as relações comunitárias, isso não se coloca, são relações de autoridade, né? A tradução colocou aqui relações autoritárias, mas não são autoritárias como nós pensamos, né? São relações de autoridade, certo? Que se baseiam no reconhecimento, né? Que reconhecimento? No reconhecimento de uma afinidade que existe, uma afinidade espiritual, né? O filho obedece o pai, não é porque o pai é autoritário, não. O pai, ele tem autoridade. Quando o filho obedece, é uma forma de reconhecimento, porque aquilo é parte da tradição, sempre foi assim, e nós nos preservamos enquanto grupo, e deve permanecer assim. As relações de companheirismo, elas são próprias das relações comunitárias, né? Você tem relações de companheirismos entre irmãos, né? E também as relações entre cônjuges, marido e mulher, certo? Você tem aí relações, são relações mistas, porque você tem elementos que dizem respeito às relações de companheirismo, né? Como também de fundo sexual, espiritual, enfim, né? A comunidade, ela não é uma aglomeração humana que ela é pobre, ela é muito rica dessas facetas que o Tunis quis resgatar, até para se contrastar com a sociedade. O Tunis, ele era um crítico do capitalismo, ele era um crítico da sociedade capitalista. Não é à toa que ele vai deixar para depois a discussão sobre a sociedade, né? Porque aí ele vai mostrar que a sociedade, quando ele fala sociedade, Gesellschaft, né, o que é a sociedade? A sociedade é o contrário da comunidade, né? A sociedade é isso, é essa união que não está baseada, né, em disposições naturais, né? Em afetos, sentimentos, né? Dessa força que vem de dentro. Não, a sociedade é algo do contrato, da exterioridade, né? Nós iremos ver, certo? Ainda falando das comunidades, da comunidade de sangue, lugar, comunidade de espírito, quer dizer, os vínculos são feitos desse tipo, certo? O Tunis, ele foi um socialista. Ele não foi um socialista marxista, isso ele não foi, mas ele foi um socialista comunitarista, certo?
vamos dizer que ele foi o precursor da economia solidária, podemos dizer assim, né? Eu estou fazendo essa afirmação, talvez possa ser polêmica, mas sim, o Tonis foi o precursor, foi o sociólogo da economia solidária. Aliás, esse nome é até um nome estranho, porque economia é algo que diz respeito à sociedade, mas esse solidária significa resgatar relações comunitárias na sociedade para nós podermos, né, desenvolver esses vínculos que o capitalismo ele quebra, fragmenta, corrompe, né, esses vínculos entre as pessoas e entre nós e a natureza, certo? Porque aí você tem o elemento também da natureza, é muito interessante, né, como tem também um fundo ecológico, né? Isso é muito interessante, essa ideia de resgatar uma comunidade, as relações comunitárias. É importante resgatar as relações comunitárias porque elas implicam não apenas resgatar vínculos, né, que dizem respeito a essa a natureza própria, né, da vida animal, porque nós somos animais, né, gregários, resgatar esses vínculos que são próprios da vida gregária, mas também resgatar um outro tipo de relação, por exemplo, com a natureza. Basta nós verificarmos que as comunidades elas tinham outra relação com a natureza, né? A sociedade ela tem uma relação de outro tipo, né? As comunidades elas se desenvolvem, certo? Elas adquirem formas muito diferenciadas no aspecto da sua territorialização, certo? Você pode ter núcleos espaciais de comunidades, de relações comunitárias, que podem ser a casa, a aldeia, né, a cidade, certo? Quando você fala cidade, você ainda tem, sim, elementos que você possa dizer, certo? De relações societárias, entendeu? Professor, Pois não, pois não. desculpa interromper. É que Não, eu fiquei com uma dúvida. Quando estava no slide anterior, em níveis de comunidade, no B estava falando de comunidade de espírito como vínculos típicos da vida mental. Aí eu fiquei um pouco em dúvida. Você pode explicar de novo? claro, olha só, comunidade de espírito, o que é que significa? Aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né? Esses vínculos, eles são naturais, no sentido de que todos fazem parte do mesmo corpo, né? Então, é uma dimensão espiritual nesse sentido, de serem vínculos culturais, né? Que são típicos da vida mental, porque só o homem tem cultura, só o homem tem mente, quer dizer, vida mental. Os cães não têm vida mental, nem os gatos. Se eles têm, é de outra natureza. Não é da vida mental do homem, que diz respeito a vínculos, a um espírito, por exemplo, de uma irmandade, se nós formos pensar numa relação comunitária, certo? Uma relação comunitária, você tem, hoje, vou dar um exemplo, mas, novamente, é um exemplo muito residual, mas que pode facilitar a explicação. Por exemplo, uma igreja, né? A igreja, ela é vamos dizer assim, uma forma protética, né, de uma comunidade de espírito, certo? As pessoas que vão para aquele lugar, naquele dia, se reúnem, cantam, né? Então, é outra forma residual dentro da sociedade, né, de relações comunitárias. Você tem, vamos dizer assim, um resíduo, porque é muito difícil nós acharmos como é que era. Talvez se a gente fosse projetar vendo uma tribo indígena, né, um documentário que fale sobre como é que se organizava aquela vida, né, que nós chamamos de primitiva, certo? Mas tem lá, ali você tem uma comunidade de espírito, né? Você não tem disputa, existe um vínculo orgânico, certo? Não apenas
no aspecto natural, de sangue, de lugar, né? Porque no caso de uma tribo indígena, você tem a etnia, eles estão no mesmo território, certo? Uma comunidade de sangue e lugar, mas também uma comunidade de espírito. Eles compartilham, eles vivem a mesma cultura, o mesmo vínculo mental, certo? Então, são níveis mais primários, né? Que o Tunis ele diz que existe entre todos os seres orgânicos, né? Mas o homem como ser orgânico, ele tem esses elementos, vamos dizer, você tem uma ecologia humana, né? Ecologia humana, o que é que significa? Significa que você tem, sim, elementos e níveis que o capitalismo oculta, destrói, corrompe, certo? Mas isso quer dizer que não se elimine, não se extinguiu esses elementos que dizem respeito às relações comunitárias. Eu não sei se fui claro, você conseguiu entender? Consegui sim, obrigada, viu? Nada. Então, gente, é isso. Tendo dúvidas, você pode interromper, senão o professor fala aqui, e a gente não consegue, às vezes, estar pegando esses elementos para mais adiante eu falar do dinheiro. Aí vocês vão verificar, o dinheiro, ele vai entrar... Pois não. Eu não entendi. O senhor pode explicar de novo? Sobre o espírito. Comunidade de espírito? Isso, fazendo favor. Então, espírito, o que é que nós entendemos por espírito? Espírito, na língua alemã, na sociologia alemã, né, é cultura, certo? Espírito não é do espiritismo, né, coisa que baixa, que não. Espírito, comunidade de espírito quer dizer cultura, vida mental, certo? Por exemplo, quando a gente fala hoje uma crise espiritual, nós vivemos uma crise espiritual hoje no mundo, muito profunda. No Brasil, nem se fala. O que é que significa essa crise espiritual? Não quer dizer que porque as pessoas precisam de Deus. Não é isso. Certo? Crise espiritual diz respeito a uma crise da vida mental. Porque o capitalismo entrou, fragmentou tanto que ninguém consegue mais ligar a nada que não seja a partir de interesses exteriores. Certo? Você tem uma degradação cultural, uma crise cultural. Alguns autores eles lidam com essa categoria. O Alan Beer tem um livro muito interessante, Da Grande Noite Alternativa, que ele discute uma série de formas de crise. Então, tem a crise ecológica, tem a crise social, tem a crise econômica, né, tal, e tem a crise cultural. Né? O que é a crise cultural? Crise cultural é o que nós vemos hoje nas sociedades capitalistas mais desenvolvidas. E menos desenvolvidas também. Você tem aí, se a gente for discutir aqui, a gente vai explicar isso daí, porque o capitalismo ele vai desmontando essas formas de sociabilidade comunitária que se dava através da comunidade de espírito. Inclusive até as igrejas. Pronto, eu vou voltar a falar nas igrejas. As igrejas hoje não é mais uma ligação que as pessoas têm umas com as outras, né, e a partir delas com Deus. Não. Né? Você tem as igrejas fundamentalistas, neopentecostais, a teologia da prosperidade é uma coisa do o meu sucesso, eu tendo sucesso, eu tendo dinheiro, né, a minha vida estando boa, a minha e da minha família, o resto que se dane. Né? Quer dizer, é uma coisa toda formatada pela concorrência, pelo individualismo, quer dizer, o capitalismo criou essa deformação mental, porque é da mente, sim. Não é meramente uma coisa, é um processo sociológico. Você tem aí uma perda de vínculos da vida mental, certo? Isso é muito sério, né? Principalmente com tanta manipulação que você tem hoje, via as redes sociais, via uma mídia, né? Isso aqui no Brasil é muito característico,
né? A mídia, ela não informa, ela deforma, ela desinforma, porque é um instrumento de poder. Poder de quem? Do grupo econômico, dos grupos econômicos que dominam a economia, os interesses materiais. Então, o impacto disso nos indivíduos é uma coisa flagrante, certo? Você tem a quebra desses elementos, inclusive geracionais, de geração. Isso perpassa todos os grupos sociais. Família, escola, Estado. O próprio Estado, ele entra numa crise, porque o Estado não tem mais um compromisso com a formação da nação, do povo, do bem comum, certo? O Estado, ele perde a sua legitimidade. Então, só para vocês verem, uma simples, duas linhazinhas dessa, comunidade de espírito, vínculos típicos da vida mental, né, que vocês colocaram como dúvidas, isso é muito interessante. Até agradeço aí por terem colocado essa dúvida, porque me ajudou a esclarecer uma dimensão, quer dizer, nas sociedades, você já tem elementos de crise contidas na própria forma, certo? Como a sociedade se organiza em termos espirituais, em termos de vida mental. O capitalismo, quando ele se desenvolve, ele já contém nele a própria destruição do laço social. O Marx chamou isso de fetichismo da mercadoria. Certo? Então, é isso. Quer dizer, você vai ter comunidade de espírito? Não. No capitalismo, que comunidade de espírito é essa? A única comunidade de espírito é a comunidade do capital, porque o capital se torna quase um espírito superior, a partir do qual todos os investidores vão estar ligados, e vai ser quase que uma nova espiritualidade. Mas isso aqui eu estou exagerando para vocês entenderem a completa alienação que vive a sociedade capitalista. Né? Comunidade de sangue e lugar, muito menos, certo? Nós não temos mais vínculos. Isso pode ser um elemento, eu não vou dizer, não é um elemento reacionário, necessariamente, certo? Você pode, muito bem, ter... e o próprio Tunis, ele vai falar disso, né? Quando ele vai discutir a questão do futuro, né? Do futuro em termos... Como é que nós poderíamos pensar, por exemplo, vamos falar, século XXI, como é que nós poderíamos estar pensando as relações comunitárias? Porque você tem a globalização, você tem meios de transporte, que você pode estar se deslocando de um lugar para o outro, né? Você tem mais vamos dizer, uma série de elementos hoje que não dá para a gente dizer que, né, nós vivemos numa sociedade global, então nós compartilhamos uma vida em comum, certo? Não necessariamente os laços de sangue e de lugar, certo? Olha só, o Tunis, como eu falei para vocês, ele era um socialista, porque ele imaginava o socialismo assim, onde as pessoas pudessem se considerar como irmãos. Não era preciso ser do mesmo sangue. E as pessoas pudessem se considerar como fazendo parte da mesma comunidade, do mesmo lugar. Não é preciso estar numa aldeia, numa vila, Não. Hoje, se nós tivermos uma consciência, vamos dizer, uma consciência socialista, se pressupõe que a gente tem esse princípio moral de ter um vínculo com o outro. Eu não vou considerar o outro meramente um meio para os meus fins egoístas. Né? O outro é meu irmão, é companheiro, certo? Vamos construir juntos, né? Lutar juntos, né? Vamos desenvolver vínculos espirituais aqui, vamos criar outro tipo, né? E não precisa a gente estar no mesmo lugar. Porque nós já estamos no mesmo lugar. Qual o nosso lugar? O planeta Terra. Né? E quem está nos mostrando isso, nos ensinando isso, é a natureza. Porque hoje os problemas do aquecimento global, da mudança climática, mostram que todos nós estamos no mesmo lugar.
Porque se nós destruirmos, se o capital destruir, né, o clima, né, todos nós vamos estar sofrendo, certo? Então, o Tunis ele é muito atual no século XXI, porque ele está dizendo o seguinte: é possível você desenvolver relações comunitárias dentro da sociedade, capaz de transformar essa sociedade de uma forma capitalista, né, que é a forma da sociedade que ele estudou, para um outro tipo de sociedade. Não precisamos voltar à forma comunitária como ela existia no passado. Você vai ter que reinventá-la no futuro, certo? Exatamente lidando com esses elementos, né, com esses elementos que eles, vamos dizer, são inelimináveis, certo? Né? São inelimináveis esses elementos que as sociedades elas expuseram, certo? Não adianta a gente, né, o nosso vínculo espiritual com a natureza, com a preservação do planeta, não é o mesmo vínculo do índio. O vínculo que o índio tinha com a natureza era a partir de uma crença que aquela comunidade tinha, e ele vivia em harmonia com a natureza. O nosso vínculo hoje com a natureza é um vínculo que ela pode ser baseada na ciência, no respeito àquele meio ambiente, que se ele for destruído, é a própria destruição da humanidade. E isso é cientificamente provado, certo? É o nosso conhecimento científico. Aí vocês vê duas formas de vínculos espirituais, de relações comunitárias, né, de outro fundo, certo? Que, de um certo modo, o Tunis, ele estava querendo resgatar, certo? Essa questão de resgatar onde? Resgatar na comunidade, certo? Resgatar na comunidade, na sociedade, esses vínculos comunitários, esses princípios de convivialidade, certo? Não dá mais para a gente voltar para o passado, acreditar que a gente possa ter o mesmo entendimento, né, o mesmo vínculo a partir de uma vontade natural, certo? Aí é uma discussão a ser feita, né? Vontade natural. Então, essa comunidade do futuro, essa comunidade que, vamos dizer assim, né, diz respeito ao futuro, ela pode se basear, né, numa vontade de outra natureza, que não seria a vontade, né, orgânica, né, a vontade natural, né, nem muito menos na vontade arbitrária, porque a palavra arbitrária significa algo negativo, né? Mas isso daí eu só estou... Né, qual o sentido da gente estudar Tunis no século XXI? Certo? O professor está dando uma aula sobre Ferdinand Tunis, que é um autor pouco discutido, e ele é pouco publicado no Brasil, né? Comunidade e Sociedade tem uma versão em espanhol, né? Não existe uma versão brasileira, né? E o livro é um saco, simplesmente eu digo isso, é um saco. Eu não sei se é por conta da tradução, mas é por conta do alemão do Ferdinand Tunis. O estilo dele é um estilo muito seco, né? Eu, particularmente, eu não gosto, não é um estilo gostoso de se ler, mas por que ele, então, é importante ser discutido? Porque ele faz essa perspectiva de estar pensando a transição da comunidade para a sociedade. E ele acaba, né, o livro discutindo a sociedade, que é o capitalismo, certo? E nós podemos estar pensando uma outra forma de como pensar o socialismo. E aí é o que ele pensa, né? Como pensar o socialismo? Seria aquela sociedade que ela vá além da sociabilidade mercantil, certo? Para ele, esse é o
o projeto dele de socialismo, mas a partir das mudanças da sociabilidade. Certo? Diferentemente do socialismo marxista, que pensava o socialismo como sendo uma construção da luta de classes, né, e a tomada do poder do Estado pelo Partido Comunista, né, e a organização política e sindical da classe trabalhadora, o Tunis ele pensava o socialismo como sendo uma outra lógica, aonde você pudesse, a partir de baixo, né, da classe trabalhadora, que ele também defendia a classe trabalhadora, ele dava palestras em sindicatos, ele era um cara que colocava no centro, né, a importância da classe trabalhadora, mas ele diz, os trabalhadores primeiros, ele tem que, entre eles, estarem desenvolvendo relações comunitárias, para, a partir daí, eles poderem estar construindo uma sociedade que vá além da sociabilidade mercantil, das relações societárias, certo? Da vontade arbitrária, que é a parte né, a dimensão do capital, né? E além dessa racionalidade, certo? Dessa razão abstrata. Olha só. Né? Então, ele é um crítico do capitalismo, sim, ele faz a crítica da sociedade, né? Mas ele vê que a saída está na organização de baixo. Né? É uma leitura, vamos dizer, muito polêmica, né? Ele foi um sociólogo que era maldito tanto para a esquerda como para a direita, né? A esquerda não gostava dele, a esquerda marxista, ele era, vamos dizer assim, ele fazia crítica, né, da ideologia marxista, né, porque ela não pensava a mudança por baixo, ela pensava por cima. Essa é a visão do Tunis. Né? E, ao mesmo tempo, a direita não gostava dele porque ele era um cara que tinha esse compromisso político com a classe trabalhadora, né? Que ele via como o futuro da humanidade, certo? Mas era necessário que essa classe, né, ela rompesse com esses elementos da sociabilidade mercantil, certo? E aí tem a questão do dinheiro, né, que é o elemento e o dinheiro, onde é que entra? O dinheiro, ele é parte dessa sociabilidade mercantil, certo? Ele é parte estruturante da sociabilidade societária, urbana, certo? O dinheiro, ele está no coração do homem urbanizado, né? Ele é aquele elemento que organiza o interesse e a razão instrumental, né? Como sendo o drive da interação entre os homens, certo? Criando toda aquela ilusão de liberdade, que no fundo é isso, né? O dinheiro, ele tem esse elemento muito ambíguo, né? Ambivalente, certo? Muito ambivalente, porque, ao mesmo tempo, ele pode significar liberdade, por outro lado, ele é escravidão. Escravidão a essa racionalidade mercantil, a essa sociabilidade mercantil, a essa dimensão da troca, certo? A essa razão abstrata, né? A esse domínio da racionalidade, entendido como sendo uma racionalidade instrumental, né? Se nós nos abraçarmos a isso, né, nós estaremos nos afundando nessa relação societária, né, que ele caracteriza, né, nos alienando. Então, o dinheiro, ele tem esse elemento ambivalente, certo? Porque, ao mesmo tempo, ele facilita as trocas sociais, né, e é importante, porque ele é um meio de troca, né? Sem o dinheiro, como é que nós poderíamos estar vivendo em sociedade? Nunca. Né? Vivendo na cidade, né? A cidade que foi o berço da burguesia, né?
mas, ao mesmo tempo, foi o lugar da exploração. Então, você tem esses elementos que nós iremos estar, né, de um certo modo, desenvolvendo, né, essa figura. O dinheiro, ele é uma figura que incomodou sempre, isso é uma coisa muito forte, né, nos pensadores alemães, né, onde eu destacaria não apenas o Tunis, né, o Tunis, é claro que o Tunis ele não fala muito do dinheiro, mas o dinheiro está presente lá, quando ele vai discutir a sociedade, o valor de troca, né, a sociabilidade mercantil, a mercadoria, enfim, tem que passar pelo dinheiro, até porque o Tunis leu Marx, né, o Tunis ele leu pelo menos o livro 1, né, ele leu Marx, ele quase que repete, né, nos termos dele, o livro 1 do Capital. Né? Ele leu Marx, Tunis leu Marx, né? E ele incorpora toda aquela compreensão do que é que significa uma sociedade mercantil, né? Onde o dinheiro é fundamental. O dinheiro é a mercadoria das mercadorias. Sem o dinheiro, não haveria troca de mercadorias. E sem a troca de mercadorias, como é que você ia ter uma sociedade capitalista? Nunca. Né? Então, é fundamental o dinheiro. Né? O Tunis, o Simmel, que escreveu a filosofia do dinheiro, mas aí o Simmel, ele já começa a colocar esses elementos de ambivalência do dinheiro. Certo? Nós iremos ver, quando formos discutir o Simmel, que o dinheiro, ele é isso, que eu falei para vocês. Né? Tem esse valor de liberdade, né? Porque tanto é aquela... isso é muito claro numa sociedade, né, como a nossa, uma sociedade capitalista. Se você tem dinheiro, você está livre. Né? Livre em que sentido? Livre no sentido que você pode comprar o que você quer, você pode ir para onde você quiser, certo? Você pode fazer o que você quer, né? Porque, inclusive, é poder, né? Essa posição, né, que os indivíduos ocupam nas condições sociais de produção da vida material, ela é determinada, condicionada pelo dinheiro, essa liberdade. Né? Essa liberdade. E quem fala muito disso é o Marx. E o Marx fala muito tempo antes desses dois sociólogos alemães, né? Do Tunis e do Simmel. O Marx, em 1844, tem belas reflexões sobre o dinheiro, brilhantes reflexões sobre o dinheiro, que está nos manuscritos econômicos filosóficos. Né? Reflexões críticas, poéticas, enfim, para pensar como o dinheiro é uma figura enigmática. Enigmática porque ele articula exatamente isso. Ele articula liberdade e, ao mesmo tempo, articula alienação. Ele é um elemento do desenvolvimento dos indivíduos nas cidades, na sociedade capitalista, como também é um elemento de perdição, de alienação, de degradação, por conta desse fetichismo. Agora, utilizando aí um termo marxiano, né, o fetichismo da mercadoria. Né? Você tem um fetichismo do dinheiro, até porque o dinheiro é a mercadoria das mercadorias, certo? Então, e é fundamental para a sociabilidade mercantil, é fundamental para a sociedade num sentido dessa forma de aglomeração humana que se distingue da comunidade, certo? Particularmente, eu acho que esse tema do dinheiro ele é fascinante, porque a partir dele você vai estar discutindo, você vai estar vendo de forma microscópica, né? Os fundamentos da sociedade, certo? Você vê o dinheiro, você vê tudo aquilo que é o indivíduo na sociedade capitalista. É por isso que ele é tão fascinante. Por que o dinheiro é tão fascinante? Porque ele é a representação, né, de tudo aquilo que está contido nesse conceito de sociedade. Né? Contido positivo e o negativo. Certo? Contido positivo e o negativo. Isso é o que o Simmel vai estar tratando quando ele vai falar de ambivalência. Ambivalência quer dizer
tem dois valores, certo? Tem um valor positivo e um valor negativo, né? Isso está contido nas diversas tramas sociais. Porque a partir do dinheiro você constrói todo aquele elemento que nós estávamos falando até agora da comunidade. Você constrói de forma invertida, como sendo uma sociabilidade mercantil, né? Diferente da comunitária, das relações comunitárias, né? Mas, ao mesmo tempo, você, ao construir uma outra forma de sociabilidade, você corrói, você destrói essas relações tradicionais, essas relações comunitárias, né? Que, inclusive, naqueles núcleos sociais que eu tenho utilizado como exemplo, né? Nós podemos muito bem pensar o que é que o dinheiro faz numa família, né? Irmãos matam irmãos por conta de herança. É o dinheiro. O que é que o dinheiro faz, por exemplo, numa igreja, né? O pastor, ele pode utilizar o seu rebanho meramente como curral eleitoral. E aquele dinheiro que se coloca, o que é que o dinheiro faz com a política? O que é que o dinheiro faz agora? Aí é preciso entender o dinheiro não como uma coisa abstrata, uma coisa desligada do modo de produção da sociedade. Não, o dinheiro ele é a representação mais pura do valor de troca que funda a sociedade produtora de mercadorias, né? A sociedade capitalista. Então, ele é o embaixador, o primeiro do tipo de relação que se constrói com o capitalismo, que é a relação societária, que é a relação que tem uma outra disposição, que produz indivíduos com outras vontades, que não é a vontade natural da união, do compartilhamento, aquilo que a gente falou na comunidade. É a vontade arbitrária da racionalidade instrumental, do interesse particularista, individual, né? E a gente pode até dizer familiar, mas não é familiar no sentido colocado, né, como nós entendemos família, né? A família ela é reduzida com essa lógica de uma sociabilidade mercantil. O dinheiro ele é o combustível da sociabilidade mercantil. Sem dinheiro, como eu falei para vocês, né, nós não temos sociedade. Agora, entendam bem, professor, mas no socialismo, no comunismo, numa sociedade emancipada, vamos ter dinheiro? Aí você muda as relações, né? Você pode ter dinheiro em sociedades onde você tenha o avanço, o predomínio das relações comunitárias, sim. Porque o problema não está no dinheiro em si, na função do dinheiro. O problema está na representação social da qual ele é parte. O que é que ele representa? Numa sociedade capitalista, o dinheiro representa o poder da mercadoria sobre os homens. Certo? Numa sociedade socialista, comunista, o dinheiro ele já passa a ter uma outra representação. É troca, mas você tem uma outra representação que ela pode ser dada através, por exemplo, de uma relação que seja muito diferente, uma relação entre os homens, uma relação com a natureza muito diferente daquela que havia, né, no capitalismo, onde o dinheiro ele se identificava com o capital, né, com o lucro, né, com todas aquelas categorias que fazem parte da economia política do capital.
né? O dinheiro era a forma como se manifestava o valor. Numa sociedade socialista, numa sociedade comunista, você não vai ter valor. Valor no sentido dessa razão abstrata que faz com que você persiga a acumulação ampliada de riqueza abstrata, ao invés de satisfazer as necessidades sociais dos indivíduos, da organização social, entendeu? Então, é uma lógica totalmente diferente. A gente tem que ter muito cuidado para não fetichizar os conceitos, né? Quando a gente fala, eu falo para vocês aqui da ambivalência do dinheiro, isso está muito presente no pensamento de Simmel, que nós vamos estar verificando na próxima aula, certo? Mas ambivalência não é dialética, certo? Ambivalência são duas coisas que você tem que não dá para... E elas sempre vão estar contidas naquela forma. No caso, a forma dinheiro. Certo? É como se o dinheiro, ele, pela sua natureza, no seu coração, ele tivesse essa ambivalência, né? Por um lado de liberdade, por outro lado de escravidão. A escravidão do sujeito, daquele que é o possuidor do dinheiro. Certo? Ele é escravo do quê? Do domínio do quê? Do domínio do capital. Quer dizer, a coisa não é... Eu penso que a forma dinheiro, ela é uma categoria que ela é determinada pelas relações sociais. Se você tem relações societárias, evidentemente o dinheiro ele vai ter uma função, uma representação que essa representação que o Tunis e Simmel eles perceberam como sendo uma representação ambivalente, certo? E é verdade, isso aí né, o dinheiro, ao mesmo tempo que aproxima, ele afasta, ao mesmo tempo que ele liberta, ele escraviza, ao mesmo tempo que ele consegue fazer coisas que você deseja, ao mesmo tempo ele te reduz a um único desejo, que é acumular mais dinheiro. Então, é uma categoria muito complexa nesse aspecto, né? Mas que essa complexidade não vem da forma, vem da representação. E no comunismo, por exemplo, como é que seria uma sociedade emancipada do dinheiro? Seria o dinheiro ele ter apenas a função da troca social, né, sob o controle dos produtores, dos indivíduos, né? É aquela coisa de que nós vemos numa relação comunitária, o dinheiro ele vai ser conduzido, ele não vai conduzir, certo? Porque a sociedade ela vai estar sob controle social. Isso aí é a utopia de Tunis, né? Que o Tunis tinha uma utopia socialista, né? Vai estar sob controle social dos sujeitos, dos trabalhadores. Isso nunca foi tão necessário hoje. A discussão que nós temos hoje na economia é isso, né? A discussão que nós temos hoje entre os economistas monetaristas e os economistas keynesianos, neo-keynesianos, e os economistas socialistas, é basicamente isso, né? Quer dizer, uma sociedade que tem uma série de carências é uma sociedade que não utiliza o dinheiro para o bem comum. O dinheiro é utilizado para os interesses rentistas, da acumulação privada, né? Não é utilizado, por exemplo, para o investimento público, social, que possa gerar emprego, renda, que possa criar espaços de sociabilidade comunitária, para quebrar a fragmentação, o individualismo. A sociedade brasileira é a própria expressão de tudo aquilo que está sendo feito ao contrário,
do que deveria ser feito para salvar a civilização. O Brasil é o país do fim do mundo, porque aqui a gente está fazendo tudo o contrário, né? E a questão do dinheiro está colocada assim no centro, porque o que tá, a grande discussão é essa, né? Nós queremos ter um Estado que consiga recuperar, né, esses elementos de relações comunitárias no aspecto do espaço público, no aspecto da vida pública, né, mesmo do investimento daquilo que é público, né, saúde, educação, infraestrutura, segurança, justiça, quer dizer, tudo isso está sendo destruído. Tudo aquilo que diz respeito ao Estado está sendo destruído pelos governos, né, que assumiram desde o golpe, entendeu? Então, é a representação do dinheiro como sendo essa figura alienada da sociedade, dos agentes, dos sujeitos, dos indivíduos, das necessidades desses indivíduos, certo? E é isso que é o dinheiro, ele tem uma importância, ele é importante na estruturação da sociabilidade societária e urbana. Tá? Ele é muito importante, é uma categoria que... Né? Bom, a gente vai continuar prosseguindo, discutindo sobre o dinheiro nas próximas aulas. É claro que na próxima semana já é o Simmel, né? Hoje é o Tunis, eu peguei só elementos mais marginais, assim, né, da sociologia de Ferdinand Tunis, né? Enfatizei mais agora no final a questão do dinheiro, mas se vocês forem ver os slides que estão à disposição de vocês, Tunis fala, né, olha só aquilo que eu disse para vocês, né, a utopia socialista do Tunis é isso, são sociabilidades híbridas, né? Você pode ter sociabilidade comunitária existindo ao lado de sociabilidade societária, mas sob o controle dos sujeitos, dos trabalhadores, né, onde você tem uma nova cultura de comunidade, e nesse ponto significa, né, o primeiro ponto significa a questão do dinheiro, o que fazer com o dinheiro, certo? Essa é uma questão fundamental, o que fazer com o dinheiro, né? Porque o dinheiro ele é a representação do poder que se dá numa sociedade capitalista sob o domínio da sociedade mercantil. Gente, eu estou aberto agora para questões, se vocês as tiverem, né? Fiquem à vontade, perguntem, né? Não pensem que é fácil para o professor dar aula virtual, é o jeito, porque não tem outra saída. Se não tivesse esse vírus, eu estava em sala de aula, obviamente, mas eu acho que não é bom nem para mim, nem para vocês voltarmos nessa situação pandêmica. Embora os políticos e a mídia não falem mais na pandemia. Só para vocês verem a manipulação chegou até que ponto. Mas, no Brasil, continua se morrendo muita gente todo dia por conta desse vírus. Então, fique à vontade para perguntar, nós temos ainda mais, pelo menos aqui, uns 20 minutos, né, para estar conversando com vocês, para tratar desse tema da aula de hoje. Eu não acredito que não tenha ninguém com dúvidas, mas fique à vontade, hein? Professor, na verdade é mais um comentário para ver se fez sentido o que eu pensei lendo o texto. Lendo, me lembrou muito Durkheim, de sociedade mecânica, orgânica, quando eu fui ler o texto de comunidade e sociedade, do jeito que ele fala das organizações sociais. Perfeito, muito bem. Olha só como é importante a participação dos alunos, porque às vezes elas resgatam coisas que o professor ia falar e acabou não falando, mas agora eu vou falar para vocês. Tunis e Durkheim, o que é que tem a ver um com o outro? Na verdade, os dois são sociólogos, um morava na Alemanha, o outro morava na França, e o Tunis chegou a escrever uma resenha do livro de Durkheim, Emile Durkheim,
aquele livro que vocês devem conhecer, que se intitula A Divisão Social do Trabalho, né? Porque o Durkheim falava em solidariedade e o Tunis falava em vontade. O Durkheim, ele distinguia a solidariedade orgânica da solidariedade mecânica. Mas o Tunis, ele falava vontade natural, ou vontade orgânica, e vontade arbitrária. Quer dizer, só para vocês verem que todos os dois, como sociólogos, eles partem de construções de tipos. Tipos ideais, tipos sociais. Agora, o que Durkheim chamava de solidariedade mecânica, Tunis chamava de vontade natural. Aí a coisa já ficou diferente, né? Na verdade, o que o Tunis dizia, criticando o Durkheim, é que o Durkheim invertia as coisas, né? Por quê? Porque, veja bem, quando o Durkheim falava, né, as sociedades primitivas, o que é que estruturava as sociedades primitivas? A solidariedade mecânica, certo? Por quê? Porque a solidariedade mecânica, para Durkheim, era a consciência coletiva que vinha de fora dos indivíduos e obrigava eles a colaborarem, certo? Então, era algo mecânico. Durkheim via, por exemplo, a organização das sociedades primitivas como sendo caracterizada por esse tipo de solidariedade, uma solidariedade mecânica, porque vinha de fora e o indivíduo era obrigado a estar colaborando, né? Na sociedade moderna, como é que Durkheim vê? Ele vai dizer que o que predomina e organiza os indivíduos é a solidariedade orgânica. Essa solidariedade orgânica, como é que ele interpretava? Olha só que é uma interpretação diferente. Professor, o áudio tá muito baixinho. Falhando, né? É. Mas, então, a solidariedade para o Tunis, a solidariedade orgânica para o Tunis, né? Durkheim entendia como sendo aquilo que, de um certo modo, estruturava as sociedades modernas, ele via como sendo positivo. Por quê? Porque eram os indivíduos, por meio da educação, poderiam estar, vamos dizer, colaborando uns com os outros e com os patrões para a construção da ordem. Certo? Então, por isso que essa solidariedade ela é orgânica, porque ela vinha da formação desse organismo que era a sociedade. Durkheim, ele interpretava a sociedade moderna como um organismo, onde cada um tem as suas funções e cada órgão tem que complementar o outro, né? Diferente do Tunis. O Tunis ele via a sociedade moderna como sendo um produto da vontade arbitrária, de uma racionalidade instrumental, né? De uma sociabilidade mercantil. Olha só, o Tunis estava muito mais próximo do diagnóstico de Marx. Enquanto o Durkheim, ele tinha uma perspectiva que, aliás, é muito curiosa, porque Durkheim é um autor pouco lido e pouco entendido, assim tanto quanto Marx, né? Os clássicos, às vezes, a gente despreza. E eu, mesmo sendo marxista, eu acho que Durkheim é interessante para nós vermos a forma da ideologia burguesa, a sua forma mais digna. Porque Durkheim pensava assim, olha, a função da sociologia é contribuir para a formação do organismo social através da cooperação entre as classes. O trabalho tem que colaborar com o capital. Só que é necessário, quem é que vai ter um papel fundamental nisso? O Estado. O Estado ele tem uma função moral de construir a coesão social. Então, Durkheim, ele não era um liberal. Durkheim, ele era um reformista social. Ele via o Estado como tendo a função de, através da educação, isso é interessante, Durkheim ele deu aulas
a vida toda na faculdade de educação, através da educação, você educa as pessoas para buscarem colaborar. E essa palavra colaborar é da mesma forma como se fala hoje no discurso empresarial, certo? Só que Durkheim pensava nisso via Estado. O Estado, ele tem essa função moral, porque as pessoas vão colaborar a partir da vontade delas. Não é algo imposto. Isso é que precisa ser dito, certo? Eu diria até que Durkheim ele é o pai da social-democracia, reformista, né? Ele, para mim, ele quer um Estado que invista em educação, saúde, equipamentos urbanos, justiça, um Estado forte, um Estado que tenha leis que sejam cumpridas pelos indivíduos e os trabalhadores que, juntamente com os empresários, eles possam estar construindo a sociedade, né? O Tonis, ele tem outra visão. Para ele, aquilo dali não é a vontade que domina na sociedade moderna, capitalista, é a vontade arbitrária e é onde você tem uma racionalidade instrumental a serviço do capital, do valor, certo? Então, você tem concorrência, você tem todos esses elementos que, inclusive, Marx faz a crítica. Eu não sei, Maria Eduarda, se ficou claro essa diferença entre Tunis e Durkheim. Ficou sim, professora. Agora tudo fez mais sentido. De um olhar de uma maneira mais positiva, né, para esses aspectos, e o outro fazer uma crítica. Fez bastante sentido. Exato. Eu passei para vocês, além dos slides, dos textos que tem na sala de aula virtual, né? E essa aula que está sendo gravada, ela vai ficar também, caso vocês queiram rever alguma coisa. Aqueles alunos que não conseguiram entrar ou que não conseguiram assistir, podem estar vendo depois, né? Eu, particularmente, não tenho problema nenhum de deixar o vídeo à disposição, porque eu acho que nós temos que compartilhar sempre conhecimento, certo? A minha crítica da universidade é que é uma coisa muito fechada para dentro de si. Para mim, eu estou compartilhando essas coisas. Então, eu vou estar compartilhando o vídeo da aula da manhã, vou estar compartilhando o vídeo da aula da noite, e aí, se vocês forem verificar, vocês, apesar de nós termos só 2 horas de aula pela manhã, vocês somando com o vídeo da noite, vocês vão ter, na verdade, 4 horas. Né? À noite eu vou estar falando também do Tunis, vou estar comentando muitas coisas, obviamente, o mesmo tema que eu falei pela manhã, vou falar à noite, mas vocês sabem mais do que eu, principalmente se vocês forem ser professores, ou alguns de vocês que talvez sejam professor, vocês sabem que a gente nunca repete. A gente nunca repete. Né? A repetição, isso é coisa da máquina, né? Eu vou à noite e eu sei lá se eu vou estar mais inspirado até para falar melhor do Tunis, né? Mas, inclusive, a questão do dinheiro, eu vou ressaltar bastante, eu vou falar do Tunis e vou falar do dinheiro e vou, inclusive, estar utilizando, né, comentando um pouco o filme que eu indiquei para vocês, né, que vocês podem assistir, e é só um filme que eu vou trabalhando nessa retomada da aula, que é o filme O Dinheiro, do Robert Bresson. Robert Bresson foi um cineasta francês, o filme é muito interessante, então eu peço que quem não assistiu, assista. Eu vou estar colocando no Drive para vocês baixarem o filme com legenda. É um filme clássico do cinema, o último filme do Robert Bresson, e vocês podem estar assistindo o filme, comentando na aula, e estar verificando qual a função e a representação que o dinheiro tem nessa narrativa do Robert Bresson, que é muito interessante. Eu não sei se alguém já assistiu algum filme do Robert Bresson. Não, professor. Então, vocês vão ter essa oportunidade, quem sabe vocês
gostem, porque ele foi um dos cineastas, né? Um dos cineastas muito interessante do cinema mundial. Agora, muito diferente. A forma como ele constrói os personagens, as narrativas, o filme, enfim, a gente assiste, a gente percebe que tem alguma coisa de diferente. Agora, nesse filme, ele trata de como o dinheiro ele vai transfigurando as relações sociais. E isso é muito interessante, porque nós estamos falando da modernidade, certo? O nosso curso ele é um curso cujo tema é a modernidade do capital, certo? As sociedades capitalistas, né? A sociedade global, porque hoje, em 2020, podem ter certeza que o capitalismo se tornou um modo de produção global, certo? As relações societárias, elas permearam todo o planeta. Pela primeira vez, você tem poucas áreas ainda que sobrevivem onde você não encontre relações societárias. Inclusive, entre aqueles povos que tinham culturas, que estão ainda vivendo em reservas, como no caso das reservas indígenas, vocês acham que os índios ainda estão vivendo como no passado? Não. Aquela cultura, ela foi e está sendo extinguida pelas políticas predadoras dos governos, Temer e Bolsonaro, mas você tem uma população indígena ainda remanescente que ela convive com essa ambivalência entre preservar traços da etnia, da tradição, daquela cultura e ter elementos das relações societárias, certo? A questão do trabalho, a questão da cultura, você vê índio com smartphone, índio acessando a internet, com moto, com carro, produzindo para o mercado, utilizando técnicas, técnicas, inclusive, desenvolvidas no capitalismo, embora eles tenham muito cuidado com a questão da preservação ambiental, porque é parte da formação cultural deles. Mas, de um certo modo, eles precisam ter esse contato com o mercado. Ninguém vive isolado do mercado hoje em dia. Quando se fala mercado, se fala em relações societárias, certo? Não se fala em comunidade. As relações comunitárias, só para concluir, elas são residuais. Elas existem hoje? Existem, mas são marginais, resistem em algumas propostas, elas estão presentes nas utopias humanistas, nas relações solidárias, certo? Que existem dentro dos grupos, embora a gente tenha essa colonização do mundo vivido, como falava o Habermas, essa colonização do mundo vivido é o que? A colonização pela razão instrumental, que é o capital. Inclusive, esse termo, racionalidade instrumental, foi utilizado pelo Tunis. O Tunis, juntamente com os teóricos da Escola de Frankfurt, a teoria crítica, ele também contribuiu para expor esses elementos de crítica da sociabilidade mercantil, que, no fundo, é o que nós vemos hoje, esse culto do mercado, o culto do individualismo, da concorrência, do cada um por si, certo? Isso é essa cultura neoliberal, capitalista, que está levando a humanidade à extinção, porque já começa a destruir aquelas esferas que são a base da própria reprodução social. No caso, a natureza, no caso, a nossa saúde, no caso, a nossa consciência, porque você tem muita manipulação, muito jogo para destruir a vida mental, a crise da cultura, aquilo que eu falei para vocês, a crise cultural, que é uma dimensão importante hoje da nossa sociedade do século XXI. Agora, ao mesmo tempo, você tem movimentos sociais, você tem grupos que lutam, grupos que resistem, propostas que tentam se defender dessa
dessa devastação, certo? E o Tunis, ele nos fez lembrar do que é uma comunidade. E ele é um cara que, dentro dos limites dele, né, ele também faz a crítica do capitalismo, né, dentro dos limites dele, porque... Mas eu não gosto, né, antes de criticar um autor, eu gosto de estar, primeiro, né, dizendo quem é esse autor. Mais alguma questão? Dúvidas? Bom, então, gente, na próxima semana, nesse mesmo horário e canal, nós teremos outra aula sobre o George Simmel. Eu peço que vocês, caso tenham questões, coloquem no painel lá da sala virtual, né? Dúvidas, escrevam para mim, né? E eu vou estar colocando esse vídeo à disposição de vocês, vou colocar lá nas atividades da sala virtual e vou estar também gravando o vídeo da noite, caso vocês queiram também reforçar aquilo que foi dado pela manhã.